Olá, tudo bem? Nessa questão aqui, ela é em questão de conceito, ela é mais a aplicação da fórmula, tá? E desenvolvimento de matemática. Essa questão, assim, na parte da física mesmo, ela não tem quase nada. O que ela tem de mais difícil é a parte da matemática, tá? Então, aqui tem algumas folhas, mas são todas de conta, assim, algebrando, é mais a parte da matemática mesmo, tá? Então, o que a gente tem ali de interpretação? A gente tem uma onda sendo produzida e essa onda tem essa configuração aqui. Então, a posição dela, no caso, pode ser usada para x e para y. Mas veja ali que em todas as alternativas, existe assim, ó, nas posições tananã, YP. Esse tananã representa o x. O x, no caso, né, XP é a posição ali da onda. Porque toda coordenada a gente faz nessa ordem, x e y. Então, o que vem primeiro é o x, depois vem o y. Então, a nossa intenção é sempre descobrir o x, tá? Então, a gente vai usar, no caso, a posição em relação ao eixo x. É igual a h0 vezes o seno. Isso aqui é para a primeira onda. Aqui, no caso, eu peguei o 2π, né? Eu fiz a propriedade distributiva, 2πr sobre o lambda menos 2 vezes π vezes a frequência vezes o tempo. E aqui é para a segunda onda, porque vai ter uma segunda onda existindo junto com essa primeira, né? Então, aqui vai estar a equação que descreve essa segunda onda. E é interessante a gente saber, né, o valor da... O valor não, né? A equação geral que existe, né? Que me dá aqui que a posição em relação ao eixo x é igual a amplitude vezes o seno de k vezes x mais ômega vezes t. Isso aqui, isso aqui define mais a fase, né? Então, eu vou saber o quê? No caso aqui tá multiplicando t, então não é a minha fase aqui. A minha fase, ela vai estar nessa parte aqui. Então, aqui estão as duas fases, é isso que eu preciso identificar, né? Sempre que você tem ali uma equação em relação a uma onda circular ou alguma outra onda, a parte que vai estar junto com o tempo, ela vai ser mais da velocidade angular, tá? E aqui, ou da velocidade de propagação mesmo, né? Enquanto que o que vai estar junto com algum tipo de posição vai ser mais ali para a fase, tá bom? Que tem relação ali, com o 2π, tá? Então, aqui vai estar a fase 1, né, do H1, e aqui vai estar a fase 2. Então, aqui, ó, já identifiquei ali na minha equação fase 1 e fase 2. O que a gente precisa saber? Quando esses elementos eles estão em fase, quando as duas ondas estão em fase, então a diferença entre as fases dela é sempre um número múltiplo de 2π, tá? Com um n aqui, no caso, pertencendo aos inteiros, 2π vezes n. Por exemplo, quando o n é 1, fica 2π, que daí vamos pensar no ciclo, né? 2π é uma volta. Aí, por exemplo, se eu dei uma volta, eu tenho 2π. Aí, se a outra deu duas voltas, ela vai ter 4π. A diferença entre essas duas vai ser 2π, que é o que tá aqui. Então, pode ser 2π, 4π, 6π, 8π. Isso sempre referenciando uma volta ou mais, né, de diferença, mas sempre a volta completa, tá bem? Então, a diferença entre as fases, 2π vezes n. Aí, eu venho aqui, a diferença é o quê? É uma fase menos a outra, tá? Que no caso aqui eu fiz a fase 1, porque como a onda 1 vai ser a primeira a se propagar, né? Então, ela vai ficar sempre mais para fora. Ó, essa daqui vai ser a fase 1 e essa daqui vai ser a fase 2. Aí, no caso, vai ser a final menos a inicial. É igual a 2 vezes π vezes o n. Aí, aqui, ó, eu só peguei o que eu já tinha e substituí. 2 vezes π vezes o raio sobre o lambda, menos 2πx sobre o lambda igual a 2πn. Aqui, eu só fiz a subtração, coloquei aqui, continuei igualando. Tem 2π em tudo. Então, eu posso vir aqui e corto 2π, tá? Todos os termos têm, eu posso cortar, daí fica r menos x sobre o lambda é igual a n. Aí, lembra que lá você vai ter uma circunferência. Aqui vai estar o eixo x e aqui vai estar o eixo y. E aqui, ó, você vai ter o raio, tá? Esse raio, ele vai ter duas componentes. Essa daqui vai ser a componente y da posição
e essa daqui vai ser a componente x da posição, e aqui vai ser o raio. Então, é formado um triângulo retângulo, onde a posição aqui, posição x mais posição y ao quadrado, é igual a r ao quadrado. Isso aí é só um Pitágoras básico do triângulo que a gente vai ter aqui, ó, r, y, x. X ao quadrado mais y ao quadrado é igual a r ao quadrado. Então, o r é igual a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso aí das posições, né? Vou lá e substituo. Eu tinha r menos x sobre lambda igual a n. Fica a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Menos x sobre lambda é igual a n. Passo o lambda multiplicando, né? Aí, depois, aqui, eu fui tentar fazer o quê? Isolar o x, mas daí ficaria difícil de tirar essa raiz. Então, o que que eu fiz? Isolei essa raiz. É só para você ver como existem, por exemplo, formas de a gente ir resolvendo. Nem sempre você vai, enquanto você está resolvendo lá na hora da prova, né? Nem sempre você vai sempre pelo caminho certo na primeira vez, mas daí você pode ir isolando até achar a melhor opção. Eu vi que aqui não dava, então o que que eu fiz? Eu fui lá e isolei essa parte aqui da raiz para ficar melhor, né, na hora de tirar essa raiz daqui. O que que eu faço agora? Eu elevo os dois lados ao quadrado, porque eu tenho tudo que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro, certo? Então, eu levei aqui ao quadrado, eu levei aqui ao quadrado. Aqui ficou o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, que daí dá esse termo aqui, mais o quadrado do segundo, que é essa parte, né? Igual ao quadrado disso aqui. A raiz acaba saindo aqui com a potenciação e fica só isso aqui. Tem o xp ao quadrado aqui, tem o xp ao quadrado aqui. Eu posso passar isso aqui subtraindo, fica x menos x. Por causa x ao quadrado menos x ao quadrado, né? E acaba saindo dessa parte. Então, aqui eu tenho que 2 vezes n vezes x vezes o lambda, mais n ao quadrado vezes lambda ao quadrado, é igual a yp ao quadrado. Agora, eu começo no meu processo de isolar esse x aqui, porque eu estou em busca da posição x, que é o que a questão está me pedindo. Então, ó, aqui eu tenho o quê? Eu tenho n e eu tenho lambda em comum, né? Porque n ao quadrado é n vezes n, e lambda ao quadrado é lambda vezes lambda. Então, eu coloco em evidência, fica n vezes lambda vezes 2 vezes x, mais n vezes lambda, porque quando tu faz a distributiva, volta a ser o que tá aqui, só coloquei em evidência. Depois disso, passei isso aqui dividindo, tá? Então, ficou aqui, passei dividindo. Vamos para a segunda folha. Aqui, depois que eu passei dividindo, agora eu passo o n vezes o lambda subtraindo, fica 2 vezes x, igual a y ao quadrado sobre n vezes lambda, menos n vezes lambda. E esse 2 aqui passa dividindo, divide aqui e divide aqui, que é, né, o que a gente encontra ali em algumas alternativas. Essa daqui vai mostrar a posição x para a interferência construtiva. Então, quando a posição x dessa onda estiver obedecendo essa relação aqui, com n pertencendo aos inteiros, né, aí vai ter a questão da interferência construtiva. Mas veja que ali até existem algumas alternativas assim, e ela mostra a interferência destrutiva, por isso que não tá certo. Tá? Então, a gente tem que fazer agora para a oposição de fase. Na oposição de fase, existe que a diferença entre as fases deve ser igual a 2n mais 1 vezes o π. Porque a oposição de fase é aqui na circunferência, né? Quando um ponto está aqui e o outro está no diametralmente oposto. Por exemplo, uma partícula deu uma volta, então ela fica em 2π. Aí a outra partícula deu uma volta e meia, e daí fica em 3π, tá? Então, a diferença aqui fica sendo como π. Daí, vai ser sempre assim, vai ser meia volta ou algum múltiplo, né, de uma meia volta de diferença entre essas ondas para elas estarem opostas. Então, por exemplo, vai ser π quando n for 0, o resultado dá π. Quando n for 1, o resultado dá 3π. Quando n for 2, o resultado dá 5π. Tudo múltiplo, né? Por exemplo, um deu uma volta, o outro deu 2 voltas e meia. 5π, a diferença passa a ser 3π. Então, a diferença entre as fases aqui para os opostos é π, 3π, 5π, 7π,
que é definido por essa relação. Então, a fase 1 menos a fase 2, igual eu já expliquei antes, é igual a 2n mais 1 vezes π, quando está em oposição de fase. Substituir de novo, né, as fases respectivas e igualei. Subtrair aqui as duas só para juntar em uma fração só, tá bem? Aqui a parte da matemática, vi que o 2π tinha nos dois, então eu coloquei em evidência. 2π multiplicando o raio menos o x dividido pelo lambda igual a 2n mais 1 vezes o π. O raio a gente já viu antes, raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, só substituir aqui. Aí agora o que eu fiz? Eu passei o lambda multiplicando, esse 2n mais 1 aqui, passei multiplicando, e aqui em cima ficou igual. Aqui eu apliquei a propriedade distributiva, ficando 2 vezes essa raiz, menos 2 vezes o xp, que eu já passei aqui para o outro lado somando, tá? Então, o 2xp veio para cá somando e aqui continua igual. Aí, aqui, continuando as contas, veja que a maior parte é matemática, né? Aqui tinha o 2, passei dividindo o 2, né? Então, dividiu as duas frações que tinha ali. Aqui ficou 2n mais 1 vezes o lambda sobre 2, e aqui esse 2 acabou cortando aqui, ficou só o x. Aí, agora, novamente, eu pego, isolei a raiz, elevo os dois lados ao quadrado, tá? Quando eu elevo aqui, essa raiz acaba saindo, ficando essa parte, e aqui eu tenho que fazer, né, o produto notável o quadrado do primeiro, que fica aqui, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que dá isso aqui, mais o quadrado do segundo, que dá essa parte. Novamente, tem o xp ao quadrado desse lado, tem o xp ao quadrado desse lado, eles acabam se anulando. Fica, tirando o xp, né, ao quadrado, fica essa equação aqui, só copiei. Aí, agora, o que eu vou fazer? Eu tenho que isolar o x de novo, que eu quero a posição x. Então, eu vou começar isolando ele. Eu passo isso aqui para cá, subtraindo, né? Tava com sinal de mais, somando, vai passar subtraindo. Só passei aqui e igualei. Aí, agora, o que vai acontecer? Eu fui por um caminho aqui, inicialmente, que não deu muito certo. Só para usar novamente de exemplo, né? Para você ver que, geralmente, os caminhos que a gente adota primeiro não são tão certos. Mas depois, eu achei um outro caminho de resolução melhor, a partir deste momento aqui, que é a continuidade que eu vou mostrar para você aqui, né? Passei subtraindo, tá? E daí, o que eu fiz? Agora, eu tenho que isolar o xp. Então, ao invés de ficar abrindo parênteses, anulando e fazendo um monte de coisa, eu simplesmente passei tudo que estava multiplicando ali o xp, dividindo, tá? Só peguei e dividi. Então, esse passou dividindo aqui e esse passou dividindo aqui. Ficou y ao quadrado dividido para 2n mais 1 vezes o lambda, e aqui eu passei dividindo também. Aí, o que vai acontecer? Aqui eu tenho 2n mais 1 ao quadrado. E aqui eu tenho 2n mais 1, esse quadrado vai acabar cortando. Aqui eu tenho lambda ao quadrado, que vai acabar cortando aqui, tá? Isso tudo igual ao xp. Aqui continua a mesma coisa, porque se você ver nos termos ali, ele já vai estar dessa forma, apresentado. Então, aqui a gente não precisa mexer mais, é só aqui. Aí, agora ficou 2n mais 1 vezes o lambda dividido para 4. Aí, agora, ó, o que eu fiz? Eu abri, tá? Multipliquei, que tá mostrado aqui. 2n mais 1 vezes o lambda, eu multipliquei o lambda, ficou 2n lambda mais lambda dividido para 4. Separei essas duas nas duas frações, né, que é uma propriedade que eu tenho, ficou 2n lambda sobre 4 mais lambda sobre 4. O 2 cortou aqui, n lambda sobre 2 mais lambda sobre 4. Tenho o lambda sobre 2 em evidência, coloquei aqui lambda sobre 2 vezes n mais lambda sobre 2 vezes 1 meio para dar essa parte aqui. Que daí é onde a gente acha o lambda sobre 2 vezes n mais 1 meio, que é, por fim, o que está sendo mostrado agora nessa parte final aqui. Que é essa daqui, a equação final que está sendo mostrada lá nas alternativas, que é a equação que vai definir a posição x para que haja interferência destrutiva. E assim você acha a alternativa correta que mostra essa equação aqui realmente como uma interferência destrutiva, tá bem?